Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje e essa aula tá especial porque eu preparei dois movimentos aqui para vocês durante a aula. No finalzinho da aula eu vou trazer esses movimentos, como identificar o medo e como transformar o medo em coragem. A aula de hoje nós vamos conversar sobre as dinâmicas ocultas do medo, não só pelo olhar da constelação familiar, pela visão sistêmica, mas também você entender que traumas da infância, emoções negativas podem se transformar sim em medo. Então, vamos juntos nessa aula, sejam todos bem-vindos e vamos já iniciar. Bom, primeiro quero explicar o que significa o medo. Será que o medo é só um sentimento ruim, só um sentimento negativo? Não, o medo ele pode ser sim um sentimento positivo, porque ele é um estado de atenção, é um estado de alerta. É um sentimento natural de todo ser humano, que quando nós sentimos o medo, a primeira reação que nós temos é paralisar. Então ele é uma reação natural do ser humano. E a segunda reação é andar para trás. O que isso simboliza, né? É você se distanciar, você se afastar do perigo. Mas por que é importante a gente sentir o medo? Quando nós estamos prestes a atravessar a rua, nós ficamos em alerta, né? Observamos muito bem o semáforo, a rua antes de atravessar, mesmo que o semáforo esteja ali verdinho para você e vermelho para os carros, é importante a gente estar atento às motos, né, que às vezes ultrapassa aí o sinal. Então, nesse sentido, o medo ele é algo positivo, porque você está em atenção, você está em alerta, ou seja, você precisa estar no seu momento presente para que nenhum risco aconteça com você, um risco, por exemplo, de ser atropelado. Nesse sentido, o medo ele é positivo. Quando que o medo ele é algo negativo na sua vida? Quando você sente que você está paralisado, que você sente uma força interna dentro de você, mas algo te impede de realizar, de prosseguir, de evoluir, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. E quando eu abri a enquete no início do ano, perguntando o que impede as pessoas de realizar, de fazer algo diferente esse ano, muitos responderam a questão do medo e a questão do financeiro. E isso está relacionado, ambos andam aí juntos, porque se eu tenho medo de prosperar, se eu tenho medo de que algo vai me faltar, eu estou sempre vivendo na miséria, no menos. Então vamos começar a entender essas dinâmicas ocultas. O medo de realizar, de tentar algo novo, ele pode estar vinculado à questão de traumas, coisas que você viveu na sua infância e aí transformou em feridas emocionais, coisas que você aprendeu na sua convivência com seus familiares, com os seus educadores, ou até mesmo aquelas pessoas que ficaram responsáveis por vocês, ou seja, as crenças limitantes. E às vezes esse medo ele não é vivido por você, ele foi vivido por outras gerações anteriores do seu nascimento, pelos seus antepassados. E aí isso é uma herança genética. Eu descobri recentemente algo muito importante, uma informação muito importante sobre a minha família. As mulheres do meu sistema familiar, eu já comentei aqui já diversas vezes com vocês, as mulheres elas se arriscaram muito pouco em relação a mudar de vida, em relação à transição de carreira. Então elas sentem muito, eu percebo isso, eu estou sempre consciente do medo que existe no meu sistema familiar relacionado às mulheres. E olha que interessante que eu descobri pela minha avó. A gente sempre conversa, sou aquela pessoa buscadora, curiosa, que sempre quero buscar informações sobre o meu sistema familiar. E aí, numa conversa que a gente estava tendo, a minha avó relatou que ela teve uma gemilar. E aí, todo mundo parou, né, na conversa naquele momento e começou a prestar atenção na conversa porque ninguém sabia dessa informação. E aí eu pude entender muitas dinâmicas que acontecem. Por eu ser consteladora, eu sabia que isso estava vinculado com algumas dinâmicas do meu sistema familiar. Porém, eu não tinha essa informação que era da minha avó materna. E ela relatou que essa irmã dela, gemilar, ela faleceu quando ainda era criança
porque ela tinha um tipo de uma doença que ela não soube explicar direito, né? Então naquela época não se tinha esse cuidado, né? Esse cuidado com a saúde. E qual é o medo do sistema familiar relacionado às mulheres? Elas têm medo de se arriscarem. As mulheres do meu sistema familiar sempre moram uma próximo da outra. É como se elas tivessem muito medo de perder aquelas pessoas que vão viajar, que vão morar em outra cidade. Então ali eu pude entender muitas dinâmicas de medo da minha mãe, da minha avó, porque elas sempre têm esse cuidado, né? Tudo que a gente vai comentar com elas de mudanças que a gente está fazendo na nossa vida, elas sempre vêm com uma frase: cuidado, isso é perigoso, tome muito cuidado. E aí eu pergunto para vocês, diante dessa informação, qual é o conhecimento que vocês têm do sistema familiar de vocês? Tem aqueles que eu entendo que são pessoas que não tiveram a convivência com a família biológica, mas vocês tiveram convivência com outra família, a família que é a família do coração, que são os cuidadores. Então, qual é a referência que vocês têm na vida de vocês relacionado à prosperidade, à mudança de vida? Porque isso interfere também no nosso estado presente, né? No medo de se arriscar. Se você conviveu com uma família que de repente se arriscou, mas não teve sucesso, fracassou, e você de repente em algum momento da sua infância ou adolescência você teve que ser cuidada por outras pessoas, ou depender de outras pessoas, ser ajudada financeiramente por outras pessoas. Então você carrega esse medo de que tentar o novo é muito arriscado, pode não dar certo. E aí você fica preso diante dessa dinâmica, ou seja, você fica preso nessa dinâmica do passado, que muitas vezes não é uma vivência sua, mas que você escuta sempre, várias vezes. É como se a família repetisse o tempo todo essa história. E as repetições, ela acaba se tornando uma realidade na nossa vida. Para vocês que estão aqui comigo agora nessa aula, me diz se tem algum caso no sistema familiar de vocês, na vida de vocês, sobre algo que eu já comentei aqui. Enquanto isso vocês me respondem, eu vou dar continuação nessa aula. Traumas de infância está relacionado com o medo. Rejeição, abandono, humilhação são as feridas emocionais que mais nos aprisionam no menos, que faz com que a gente não se permita a dar um passo adiante. Aquelas pessoas que têm muito medo de exposição, de tirar uma foto, fazer um vídeo, de se expor mesmo, expor a sua ideia diante de outras pessoas, ela carrega dentro de si uma ferida emocional da rejeição e também da humilhação. Porque como é para você expor uma ideia sua, se arriscar e não ser aceito? Né? O que será que as outras pessoas vão dizer sobre você? Você tem esse tipo de pensamento? E o que eu aprendi durante a minha vida, e foi muito importante para mim, silenciar essas vozes externas. E essas vozes externas vêm muito do nosso familiar, de que se eles se arriscaram um pouco, é claro que eles vão transferir para nós, tentar transferir para nós esse medo, essa insegurança. Isso vai mexer com a nossa autoconfiança, porque a gente carrega aquele sentimento de que, poxa vida, se as pessoas que a gente confia, que a gente ama, não nos apoia, não está nos motivando, porque realmente eu não tenho essa capacidade. Eu sempre ouvi da minha família de que era muito perigoso fazer isso, era muito perigoso se arriscar, é melhor ficar com o certo do que o duvidoso, mas se eu tivesse dado atenção a essas frases, eu estaria no mesmo lugar, eu não teria me arriscado. E é importante a gente passar por essa experiência, porque todo o cenário que a gente passa aqui de situação, e hoje, né, lendo a Bíblia e o devocional estava muito relacionado a isso. Toda situação difícil que a gente passa, ele nos impulsiona, ele nos acelera, porque quando você está diante de uma situação ruim, é onde você mais reflete sobre a sua vida, né? O que eu preciso fazer diferente? Só que às vezes você não tem esse conhecimento e essa clareza, você não tem a consciência de onde está o seu problema, a sua dificuldade.
E é por isso que eu resolvi trazer essa aula hoje, para trazer essa clareza para vocês, que muito daquelas enquetes que eu fiz ontem eu vivenciei. Muitas vezes eu ouvi da minha família e verbalizei, tudo acontece comigo, tudo de errado acontece comigo. Quando eu estou diante de dar um grande passo na minha vida, algo acontece e parece que eu volto para o mesmo lugar. Então lembre-se, o medo, a primeira reação dele é paralisar, a segunda reação é andar para trás, porque esse movimento simboliza você se afastar, você se distanciar daquilo que é perigoso. Então, para a gente entender e começar ter a noção de onde está esse vínculo, vamos começar a entender algumas coisas. Quando você ignora os seus conhecimentos, as suas habilidades, os seus dons, quando você rejeita isso, quando você não aceita, quando você não vive, coloca em prática essas habilidades, você reconhece, você até sente dentro de você que existe essa força, mas você sempre está impedindo porque você se auto-sabota e a autossabotagem está na sua mente, você acaba sempre voltando para trás. Então você chega a um patamar que você está diante de dar um grande passo, mas você cria uma situação, uma história e volta para trás. Seja porque você não teve o apoio do seu marido, da sua família, seja porque alguém falou algo negativo sobre você, e aí eu quero trazer aqui uma lição e um puxão de orelha, porque eu sei que muitas pessoas conversam comigo aqui pelo direct e falam isso. Essas pessoas que te criticam, elas construíram alguma coisa? Elas se arriscaram? Elas tentaram fazer algo que você está fazendo? Então abafem, silencie essas vozes, porque aquelas pessoas que mais te criticam, que te julgam, são aquelas que nunca construíram muita coisa, que não saíram do lugar, que não tentaram algo diferente, que vivem também no medo e só querem te puxar para você, porque assim, o medo delas também é assim, de você crescer e de repente esquecer lá para trás, né? Então, reflita sobre isso, sobre aquele julgamento, e o julgamento está dentro do sistema familiar. Por isso que eu gosto de reforçar isso para vocês. E não é dizer que a sua família é toda errada, mas é o medo deles. Então, esse medo ele não pode ser transferido. Esse medo é único, é de cada um vive na sua realidade. Então, aprenda a silenciar as vozes dessas pessoas, porque aquelas pessoas que construíram algo, tentaram, se arriscaram, são aquelas pessoas que vai te motivar, não vai te podar, e sim vai te impulsionar de ir para a vida. Então, voltando aqui, se você sente que você tem bastante conhecimento, mas não consegue colocar em prática, não vive todas as suas habilidades, se auto-sabota o tempo todo, procrastina o tempo todo, você está em movimento ao contrário à vida. Ou seja, você vive na miséria, você vive na falta. E o que é estar em movimento ao contrário à vida? É quando você sente que tudo dá errado para você, que a sua carreira não evolui, que você não consegue se desenvolver na sua profissão, no seu relacionamento. É como se tivesse sempre uma mão te puxando para trás. E você acredita que essa é a sua realidade, que você já fez de tudo, que você já tentou de tudo, mas que não adianta, que isso não é para você. E quando nós falamos estar em movimento ao contrário à vida, muitas vezes as pessoas estão abraçando a morte. O que é abraçar a morte? É essa história que eu contei da minha avó, que olha que interessante, é uma semana atrás que eu fiquei sabendo dessa informação, e todo mundo naquele momento ali paralisou para ouvir o que minha avó estava conversando, porque ninguém tinha esse conhecimento, ela nunca comentou isso com ninguém. E minha avó, ela já perdeu todos os irmãos, mais velhos, já na fase adulta, mas todos com doença. Então ela é a única filha que ainda restou viva da geração dela. E aí essa informação foi muito importante, porque minha avó tem essa dinâmica, de ter medo, de estar sempre em dois lugares, ou seja, fazer demais. E esse fazer demais a gente precisa ficar em atenção. Às vezes a gente está tentando honrar e ser leal àqueles que não puderam ficar na vida. Então existe nessa dinâmica o medo de não ser suficiente. Eu preciso sempre fazer, correr, mas eu sinto que eu não saio do lugar, porque eu estou fazendo por mim e por mais alguém.
Nós somos muito mais leais do que livres. E aí, quando eu tive essa informação, eu pude entender muitas coisas do meu sistema, principalmente das mulheres do meu sistema familiar. Como eu falei para vocês, eu sempre escutei que tudo era muito arriscado, tudo era muito perigoso. E eu tenho aqui um exemplo, quando a minha mãe foi se aposentar. Quando ela encontrou o primeiro obstáculo que ela encontrou, que nem era um obstáculo, mas para ela era um grande obstáculo, ela desistiu. Ela disse, não vou mais lidar com isso porque não é para mim. E aí eu e meu irmão falamos, não mãe, tá aqui o documento que a gente olha isso para você, a gente vai fazer a sua aposentadoria. Mas ali naquele momento ela já paralisou, já desistiu. Então assim, o que você tem de referência? Às vezes você não tem essa referência porque você não teve a oportunidade de conhecer seus pais biológicos, mas o que você tem de referência do seu processo educacional? E esse processo educacional também está relacionado com a questão do medo. Se você viveu numa família que tinha muita ansiedade, muito medo, muitas perdas, muita insegurança, muita escassez, você tem medo. Você, por mais que você se esforce, você sempre volta para essa dinâmica do seu passado. Mas eu quero que vocês comecem já a mentalizar, porque nós vamos fazer um exercício sobre isso, sobre esse cenário de medo. Quais são as referências que você tem do seu processo educacional, da sua convivência com a sua família, com as pessoas mais próximas de você, relacionado à mudança de vida, à prosperidade, ao sucesso. Quais foram as pessoas da sua família que tentaram algo diferente, algo novo e não tiveram sucesso, ou fracassaram, ou foram muito julgados, criticados? Alguém consegue me responder sobre essa primeiro movimento que nós vamos começar a fazer? E isso é importante porque quanto mais consciente a gente fica da nossa situação, do nosso medo, mais nós vamos trabalhando nessa questão. Então, o primeiro entendimento é a gente compreender e aceitar que temos uma dificuldade, que temos esse sentimento, que não é só negativo, ele pode ser positivo, mas tudo vai depender de como a gente vai encarar isso. Precisamos encarar, enfrentar. Eu li uma passagem hoje no devocional, fora aquilo que eu compartilhei com vocês nos stories, que me chamou muita atenção. E eu até anotei aqui para não esquecer. Os tempos de crise, os tempos difíceis, são os tempos de aceleração. Ou seja, é o tempo que a gente mais se impulsiona para olhar para a nossa dificuldade. Só que algumas pessoas ainda ficam muito presas, aceitam essa realidade dizendo assim, é isso mesmo, a minha vida é isso mesmo, não tem outro jeito, e aí inicia mais um ano da mesma forma e vai chegar no final do ano da mesma forma. Como eu falei para vocês, o início do ano sempre traz a energia de renovação, de planejamento. Mas não existe planejamento, não existe sonhos, não existem metas, não existem objetivos e não existe realização de coisas diferentes sem estar conectado com a vida. Então, esse movimento contrário à vida é sempre você estar presa ao menos. É quando você chega a um determinado momento, você cria uma autossabotagem, umas desculpas e começa a voltar para trás, para aquele passo que você começou, né? Ou seja, para aquele início. E aí você sempre está iniciando algo. Você nunca está sendo impulsionado a ir para frente. E o movimento de estar abraçado à morte. De repente, realmente alguém, você está representando, honrando alguém que está abraçado à morte. E para vocês começarem a ficarem mais conscientes de tudo isso, o que vocês escutam da mãe de vocês? O nosso vínculo maior com o sucesso, com o medo, está relacionado com a nossa linhagem de ancestrais materna, né? Nosso vínculo maior é com a nossa avó. Eu tenho até uma postagem muito antiga que eu postei aqui no Instagram, e depois eu procuro e compartilho novamente com vocês, é que o que a nossa avó viveu ou deixou de viver, a gente vai se vincular a ela, a gente vai se identificar com essa dor da avó materna. Então, quais são as histórias que você escuta, que você já escutou da sua mãe e da sua avó?
se você teve essa oportunidade de ouvir alguma história. E tudo que elas falam, pronuncia sobre o sucesso, sobre a questão de se arriscar, vai influenciar muito na nossa vida, né? Como eu falei aqui, algumas dinâmicas que eu falei para vocês, eu sempre fui aquela pessoa que sempre ouviu essa questão de se arriscar, que é muito perigoso, que vai trazer coisas negativas. Então, porque elas não tiveram, né, esse impulso de realmente mudar de cidade. A minha mãe até fez esse movimento de sair, viajar, minha avó também, mas tem muitos que não conseguem porque sente medo de pegar uma estrada, por exemplo, né? E o dirigir é o movimento de você sair de um lugar e ir para o outro. Então precisa você ficar sempre atento, né? É aquela constante frase, né? Orai e vigiai sempre seus pensamentos, porque isso está relacionado muito com as nossas dinâmicas ocultas do passado. E como eu falei para vocês, o que as feridas emocionais pode estar relacionado com esse medo? A pessoa que tem a rejeição, ela sempre vai evitar situações de que ela precisa se expor. Então, ela vai ser rejeitada, ela vai procrastinar antes mesmo de ser rejeitada. Pessoa que tem a ferida emocional do abandono é aquela pessoa que não consegue realizar sozinha, sempre precisa da ajuda de alguém. E quando eu falo ajuda de alguém, não é de um profissional que ajuda ela a entender esses medos, esses bloqueios, mas é que muitas vezes ela só consegue fazer algo quando tem alguém apoiando mesmo ela ali, no sentido de, seja em palavras, seja agir com ela, fazer os movimentos com ela. Então, se tem essa ferida muito enraizada dentro dela, ela vai também ficar muito insegura, ou seja, vai sempre viver no medo, vai criar situações, histórias de que tudo vai dar errado, e aí ela acaba também não fazendo, não realizando. E a pessoa que tem a ferida emocional da humilhação, ela sente também muito medo de se expor, porque de repente ela sente medo de ser julgada, criticada, de ser ridicularizada novamente na frente de outras pessoas. Então ela deixa de viver, ela deixa de realizar, e às vezes o simples fato da pessoa ir num lugar que está muito cheio e ela tem que verbalizar, ela tem que fazer uma pergunta, e de repente para ela já cria um sentimento de que, e se eu estivesse fazendo uma pergunta boba, e se rirem de mim? Às vezes a pessoa tem esse sentimento, esse tipo de pensamento. Então comecem a buscar na memória de vocês qual foi o momento que você se sentiu paralisada, qual foi o momento que você não conseguiu decidir por si mesma. E às vezes isso tá na sua infância, no sentido de que você ainda muito criança, você não conseguiu decidir ou não teve força para decidir, porque você era apenas uma criança. E mesmo sendo contrariado, um adulto tomou a decisão por você e você teve que acatar as ordens, né? E naquele momento você não estava preparado. Então, qual foi o primeiro momento que você paralisou na sua vida? Estão todos aí comigo? Está fazendo sentido essa aula para vocês? Eu espero que sim, né? Então, para aquelas pessoas que sentem que tem algo aí acontecendo dentro dela, que precisa fazer esse movimento, que sente que tem o conhecimento suficiente, que tem a força suficiente, mas não consegue ainda pôr isso para fora, entenda que você está vinculado a um trauma, ou a um bloqueio, ou até mesmo uma herança genética do seu sistema familiar. É importante você resgatar isso na sua memória. E se você não tem essa informação, esse conhecimento, por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar sabendo isso muito recente, né? Essa história da minha avó, e é algo que assim parece que as pecinhas vão se encaixando. Então eu achei muito interessante eu buscar essa informação, e de repente ninguém tinha esse conhecimento, e minha avó trouxe ali de uma forma, né, tão leve para ela, que para ela assim naquele momento marcou muito a vida dela, porque era gemilar. Mas que naquela hora assim ela achou, né, tipo, por que você tá perguntando isso?
mas eu sempre sou uma pessoa curiosa e sempre vou buscar as informações, tá? Bom, agora eu pergunto para vocês. Eu acho que eu já até respondi essa pergunta, mas vocês acreditam que é possível ter medo do sucesso, mesmo você fazendo todos os movimentos em direção à prosperidade, ao sucesso? Em algum momento você já sentiu que você teve esse medo de crescer? E aí, enquanto isso, você está processando essa pergunta e respondendo aqui para mim, algumas pessoas têm uns comportamentos de quando ela está se destacando, crescendo nessa questão mesmo, né, de prosperidade, de conseguir as suas coisas, de se formar, de ter um emprego bom, e aí ela se sente culpada e com medo. Em algum momento você já se sentir assim? De sentir uma certa culpa e até mesmo ter aquele comportamento de esconder da sua família, dos seus amigos, das pessoas mais próximas que você está crescendo, que você está em constante evolução, crescimento, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Em algum momento você já teve esse tipo de sentimento? E já respondendo, né, a pergunta de vocês, sim, a gente tem medo do sucesso, né? Eu muitas vezes paralisei quando cheguei em um patamar e eu estava prestes a dar um próximo passo e eu desacelerei. Eu senti medo. É como se tivesse ali uma força invadindo dentro de mim e meu corpo. Como que a gente percebe no nosso corpo que a gente está vivendo o medo, né? Primeiro as mãos elas ficam frias, ficam suando, o nosso corpo fica rígido, vem em forma de tensão. Algumas pessoas têm o maxilar aqui muito rígido, outras descem para o pescoço, ombros. Então, assim, o nosso corpo, ele registra essas memórias dessas emoções. Pessoas que sentem muitas dores na lombar, nas costas, está tudo relacionado com bloqueios emocionais, né? São os traumas vividos na infância, ou às vezes é uma crença que carrega do medo do futuro, de ser próspero, de viver uma vida mais leve, mais tranquila. E às vezes eu penso muito nisso, né? Por exemplo, a questão da minha avó. Eu tive uma conversa tão enriquecedora com a minha avó há 2 semanas atrás, e depois, né, há 1 semana atrás, que assim, ali eu percebi o quanto ela é muito sábia, quanto essa mulher é espiritualizada. E as pessoas, né, os filhos principalmente, às vezes falam assim que ela fala coisas sem sentido, às vezes, porque ela gosta de conversar sobre vários assuntos. Eu nasci no dia da minha avó, né, somos 2 sagitarianas, então a gente se comunica muito bem. E quando eu estava conversando com ela, assim, eu pude perceber o quanto eu tenho a força dessa mulher dentro de mim, né? O quanto, diante de todas as dificuldades e limitações, a minha avó evoluiu. Ela pode não ter se arriscado de ir para outra cidade, ela sempre quer os filhos, os netos, tudo em volta dela, mas ela, diante das dificuldades dela, das limitações dela, ela conseguiu muita coisa, né? Ela perdeu muitos filhos na questão de abortos, perdeu muitos irmãos, e ela teve uma fé, uma força muito grande de olhar para a vida, porque a minha avó venceu um câncer, né? Eu já comentei isso com vocês. Então, ali diante dessa situação de olhar, né? Porque assim, eu fiz até uma constelação para olhar essa questão, né, da prosperidade das mulheres, que as mulheres se abraçavam em momentos de escassez, porque elas viveram isso, muito isso na infância delas, todas elas. E aí, mas também elas têm a força do sucesso, da prosperidade. E o sucesso, a prosperidade não é você ter bens, acumular bens, mas é você sentir que você conseguiu, né? E ela fala, ela enche a boca para falar, eu venci um câncer, né? Enquanto isso muitos choravam, eu dobrava meu joelho e rezava. Então é importante a gente se conectar também com a força do nosso sistema familiar, porque muitas vezes a gente está olhando para a falta, para aquilo que a gente não teve, para aquilo que faltou, para aquilo que deixou de acontecer, mas temos também que olhar
para a força, não é só a falta, e sim a força, o que nós temos de muito importante na nossa vida. Então, sim, é possível a gente ter esse medo do sucesso, porque pode estar relacionado com esses traumas, com esses bloqueios, com essas crenças de todas as histórias que a gente sempre escuta repetida muitas vezes para nós e é passado de geração em geração, e a gente se identifica, a gente se sensibiliza com essa história, e aí a gente pega como se fosse nosso e acaba abraçando mesmo. E aí, por mais esforço que eu faça, por mais enfrentando esses obstáculos, indo em direção a essa prosperidade, eu acabo me auto-sabotando, porque a impostora é a nossa mente e ela muitas vezes acaba vencendo. Então nós precisamos estar conscientes todos os dias. E diante de todas essas informações, eu quero trazer aqui esse movimento desse cenário do medo. Cada um de vocês tem um medo diferente. Às vezes é um medo de mudar de profissão, às vezes é um medo de fazer um curso diferente, não importa. Aqui não importa qual é o seu medo, cada um carrega seu medo e isso não significa que você tem menos medo que o outro, é um medo diferente, tá? Então, para você que já identificou, que sente um medo de crescimento, um medo de ter sucesso, não importa qual seja, imagine esse cenário. Então, nesse momento, vamos começar a trabalhar já nesse medo. Então, feche os seus olhos, imagine esse cenário de medo que você carrega. Às vezes é um medo de que alguém vai embora e você não consiga se despedir, um medo constante de que alguém vai morrer. Então, imagine esse medo, né? Traz esse cenário para perto de você, visualize. A gente precisa começar a trabalhar, encarar esse medo de frente. Algumas pessoas sentem dor de barriga, dor no estômago, borboletinhas no estômago, enjoo, tudo isso. E se você sente sono, o sono é o movimento de que você está no menos, ao contrário do movimento da vida. Então, tudo isso são sintomas, tá? É porque está reverberando em você. Visualizou qual é o seu cenário de medo? Identificou ele? Então, o que de pior pode acontecer com você? Quais serão os riscos que você vai correr diante desse cenário de medo? Só vai mentalizando ele. O que isso vai impactar na sua vida? E se você já identificou isso, se você já tem a resposta dentro de si, o que você fará para sair desse cenário? Enquanto isso, você vai trazendo todas essas informações, vai assimilando, vai buscando as respostas, e às vezes a resposta ela não vem de imediato, tá tudo bem, também é um sinal, tá? Em qual momento você paralisou? Em qual momento você não conseguiu decidir por si só? Alguém teve que decidir por você. E mesmo que aconteça esse pior cenário que você tem na sua mente, o que isso vai trazer para você de aprendizado? De repente vai se tornar uma experiência, um aprendizado, uma lição de vida. E já que você já identificou tudo isso, agora nós temos um momento e a oportunidade de transformar esse medo em coragem. Mas antes disso, eu quero saber se vocês conseguiram fazer essa visualização, se vocês se identificaram, sentiram algo, alguma sensação diferente, algum sentimento diferente aí em vocês, antes da gente fazer esse movimento, né? Porque se nós identificamos qual é o nosso medo, nós precisamos transformar o medo em coragem. Pra gente ter mais liberdade, né? Enquanto isso vocês respondem, eu sei que tem um delay aqui da aula,
Para a gente ter a liberdade, para a gente ter a prosperidade. E a liberdade é a gente ser livres dos nossos medos, nossas crenças, nossos bloqueios. Sempre vai ter algo para trabalhar em nós. Mas quando nós encaramos isso de frente, nós conseguimos ser livres, ter a nossa liberdade. Mas não existe liberdade, não existe sucesso se você não está no seu lugar de força, se você não encara os seus medos, mesmo você estando atordoada, mesmo você se sentindo enjoada. Não existe essa liberdade, você precisa pagar o preço. E pagar o preço é você gastar tempo, dinheiro e energia. É preciso você pagar esse preço, né? Ou seja, sentir a culpa também, né? Para você ter resultado diferente, você precisa correr risco, se posicionar e sentir culpa, sentir esses movimentos, essas emoções reverberando, né? O estômago, ele está relacionado com as coisas não digeridas do nosso campo energético, do nosso campo familiar. É algo que eu ainda não digeri. Tá muito no verbalizar, no você se expressar, no você colocar para fora. O estômago, ele tem uma grande concentração dessa energia da questão da autoestima, da autoconfiança, né? O quanto você confia no seu potencial, Renata. Identifiquei e é como se eu não pudesse tomar as atitudes de decisões por honrar minha mãe. É como eu falei para vocês, né? A gente precisa olhar para nossa mãe e para a mãe dela, para a linhagem das mulheres, porque o nosso vínculo maior no sistema familiar é com a maternidade, ou seja, é com as ancestrais da linha materna. Precisamos olhar sim para o pai, mas primeiro o movimento do medo está relacionado ao quanto eu tomei a minha mãe ou as mulheres desse sistema, ou às vezes a mãe da mãe, né? Porque são os descendentes que pagam o preço, são os buscadores, e os buscadores, eles estão sempre em constante evolução, tá? Bom, identificamos tudo isso. Já aprendemos que para ter liberdade é importante a gente passar por esse processo e não tem como transferir esse processo. Ele é um processo único, não tem como a gente fazer o caminho pelo outro e nem o outro fazer o caminho por nós, tá? A dor na coluna, lombar, é o que eu mesmo sofro muito com isso. Está relacionado com o medo do futuro, geralmente com a questão financeira, tá? Bom, mas vamos trabalhar então nesse medo, né? Já identificamos que temos muito medo aqui. E eu quero fazer esse movimento com vocês, mas antes de fazer esse movimento, eu quero fazer um teste com vocês. Deixa eu até colocar mais para cá. E eu quero que vocês prestem atenção nessa figura aqui. E antes de finalizar aqui o movimento, gente, eu quero que vocês fiquem até o final, porque eu tenho um presente para todos vocês e também uma oportunidade única, tá? Fiquem aqui. Essa aula é muito importante para ajudá-los também, tá? E o meu compromisso aqui com vocês é sempre de trazer uma solução. Olhando para essas duas bonequinhas aqui, qual que chama mais a sua atenção? Seja muito honesta e sincera consigo mesmo. Qual dessas bonequinhas aqui chama mais a sua atenção? A bonequinha maior ou a bonequinha menor? E qual delas você acha que é o medo? Uma delas é o medo. Qual delas? Quero que vocês respondam aqui para mim. O medo é o maior? Ou é a que chamou a sua atenção? Peraí que eu não tô enxergando o que vocês estão. A maior, todo mundo chamou a atenção, ou vocês acham que é o medo? É porque eu fiz duas perguntas, né? Qual que chamou mais a atenção de vocês? A que chamou a atenção. E qual é o medo? O medo é a menor, e que chamou a atenção foi a maior. Para aqueles que
de repente chamou atenção, mas você acreditando que o medo é a maior, é porque o seu medo é muito grande ainda, né? De enfrentar essa sua liberdade, de ter liberdade, de ser mais próspero e de repente acredita que vai deixar alguém para trás. Então, se chamou a sua atenção a maior, de repente você pensou no medo primeiro, tá? Mas aqui, gente, eu só fiz esse teste para vocês, tá? Mas vamos ver aqui, trabalhar aqui, porque a bonequinha menor é o medo. E essa bonequinha aqui é a vida. Eu só coloquei essa aqui para confundir mesmo vocês, para realmente, porque tudo que a gente sente quer dizer muito sobre nós, tá? Então, para aqueles que chamou a atenção aí a maior, mas veio, né, o primeiro pensamento, aqui, o medo é porque ainda existe muito medo mesmo e precisa ser trabalhado. Então, eu quero que vocês olhem, esse bonequinho aqui representa a vida de você, a sua vida, e essa aqui representa você. Você está do lado da vida, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente para vocês conseguirem enxergar aqui, tá? Isso aqui é o medo. Então, aquele cenário do medo que vocês visualizaram, agora vocês vão transferir para esse bonequinha, para essa bonequinha aqui. Vocês vão dizer com o coração aberto, sentindo tudo que vocês precisam sentir, mesmo que esteja dor no estômago, atordoada, dor nas costas. Encare esse medo de frente, porque ele é menor que você. E você vai dizer em voz alta: eu aceito e reconheço o meu medo. Eu aceito que ele existe. Mas esse medo não é a minha realidade hoje. Eu quero estar na consciência o tempo inteiro. Porque o medo é um aspecto positivo. E o medo está me ajudando e me encorajando de olhar para o meu destino e viver a minha vida. E agora você percebe que seu medo está ficando cada vez menor, como se ele já não estivesse mais nesse cenário. Você apenas olha para a imagem do seu destino, de tudo aquilo que está reservado para você, mas que de repente nesse momento você ainda não consegue enxergar ou encontrar uma solução. Sinta tudo o que você tem que sentir, toda a sensação do seu corpo, todo sentimento. Tudo isso é necessário para você encarar de frente o seu medo, enfrentar esses desafios que cada um de vocês estão enfrentando. Mas que se estão aqui nessa aula de hoje é porque reconhece e determina na vida de vocês que quer que seja um ano diferente. E com essa imagem na mente, na sua frente, se você tiver de olhos fechados, pode abrir os olhos e visualizar você encarando de frente a sua vida, o seu destino. Mesmo que para isso ainda precisa enfrentar aqui alguns obstáculos, mas a sua vida está diante de você. Respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. E aí me diz se alguém conseguiu sentir, ter alguma sensação, conseguiu fazer esse movimento. Se não conseguiu, volta aqui, essa aula vai ficar salva. Tenta fazer de novo, que é bem importante. E olha, quando a gente fala sobre medo, muitas coisas podem acontecer para desviar a gente do nosso propósito. A nossa aula era para ser na quinta-feira, se eu não me engano. Acabou energia, faltando alguns minutinhos para a aula. E hoje, gente, olha que coisa. Antes de fazer essa aula, eu sempre faço minhas orações, meus rituais de manhã.
E aí eu fiz um movimento sistêmico, fiz uma oração rapidinha para que eu conseguisse dar essa aula, porque aqui atrás do meu apartamento tá tendo uma obra e tava um barulho, mas um barulho, que eu não sei se saiu o barulho quando eu gravei o vídeo. E eu disse assim, gente, eu vou falar sobre o medo e mais uma vez algo vai me impedir de fazer essa aula. E se eu fosse gravar essa aula, ia sair todo o barulho na aula. Acredita, né, que 10 minutos antes de iniciar a aula cessou o barulho, eles estão em horário de almoço, então que bom que consegui dar essa aula para vocês, tá? Mas eu vou ler aqui o comentário de vocês, que eu tô vendo aqui que muitas pessoas teve algumas percepções diferentes, né, umas sensações diferentes no corpo, como o corpo todo gelado, tem a sensação que a dor que sentia nas costas aliviou um pouco, estava com o estômago embrulhado e depois do movimento aliviou. Percebam, né, o quanto é importante a gente deixar, né, ser livre, né, enfrentar, encarar o medo. A gente vai sofrer naquele momento, mas isso vai passar, né? Quem já passou por uma constelação familiar, quem já passou por um processo aqui de cura da alma, sabe que isso realmente acontece com a gente. Mas agora eu quero falar sobre o presente de vocês e sobre a oportunidade de vocês. Se você reconhece e quer compreender, quer transformar ainda mais esse medo em coragem, a oportunidade que eu tenho para vocês é que todos que estiverem aqui na aula e quiserem constelar, vai ser possível fazer essa constelação e dividir até 5 vezes e vai ganhar uma sessão de psicanálise comigo. Então, esse presente é para vocês que estão aqui na aula e que desejam e que reconhecem, que querem transformar isso, que querem encarar esse medo de frente. Vocês enviam uma mensagem lá pelo meu WhatsApp, vão conversar com a Kelly, escrevendo "Eu quero constelar" e ela vai passar todas as informações para vocês, tá? E o presente de vocês, todos vão ganhar, tá? Um envio de reiki de 15 minutos para paz e tranquilidade, que vai ser agora na sexta-feira, dia 19, às 21 horas. Então, você precisa entrar em contato também pelo WhatsApp e digitar "Eu quero presente", tá? E todos vão ganhar esse presente. Mas deixa eu continuar lendo aqui antes de finalizar a aula. Não saiam da aula, gente. Não saiam, fiquem aí. Recebi uma ligação na hora do movimento. Tudo para interromper, tudo para interromper seu movimento, mas faz de novo, tá? Me deu sono e na hora de olhar para a vida perdi o foco. São os movimentos, né, que a gente precisa olhar, ser consciente, encarar de frente e não desistir. Sono, dor no estômago, enjoo, dor de cabeça, tudo isso são autossabotagem que o nosso corpo cria para distanciar do nosso foco, do nosso objetivo. E muitas pessoas, quando não têm essa consciência, agora vocês têm essa consciência, então orai e vigiai sempre os sintomas de vocês. Vocês vão perceber que isso é um bloqueio emocional, ou pode ser um trauma, uma herança genética, então você tenta novamente, né? Porque quando a gente não tem essa consciência, o primeiro momento que a gente faz, lembra que eu contei da minha mãe? Primeiro obstáculo que ela encontrou, ela já desistiu, é isso que geralmente a gente faz, desiste, né? Ou seja, de repente você precisa lavar o rosto, respirar fundo, tomar uma água, sair fora, respirar um ar e voltar de novo e tentar novamente, tá? Sono, perdi o foco algumas vezes e chorei. São os sintomas, né? Tudo isso do seu sistema, tá? Já tá mexendo aí com vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês acolham tudo isso dentro de vocês. Me mandem depois, se vocês tiverem mais feedbacks, me mande aqui pelo direct. Eu gosto muito de conversar com vocês. Espero que essa aula tenha ajudado, tenha feito sentido. E não esqueça de pegar o presente de vocês, enviando o WhatsApp para a Kelly. Ela vai pegar aí os dados de vocês. E para aqueles que querem constelar, tem essa oportunidade para quem está aqui na aula de constelar parcelando até 5 vezes. Lembra-se que para a gente ter a liberdade, a gente precisa pagar o preço.
tempo, dinheiro, que é o valor, né, do seu olhar, né, dessa liberação, e energia, né? Então eu sei que vocês já estão nesse processo porque tiveram aqui um tempinho para olhar para esse sintoma, energia, e agora para aqueles que sentirem, dar o próximo passo. E para aqueles que resolverem fazer esse movimento, vão ganhar uma sessão de psicanálise, que não pode ser transferido para ninguém e também não pode ser transferido para uma outra data. Só para aqueles que realmente quiserem e se posicionarem. E tá tudo bem se você não tomar essa decisão, porque de repente não é o seu momento ainda, tá? Mas é isso, espero que vocês iniciem a semana aí com vocês, muito abençoada, iluminadas, e que dê tudo certo para cada um de vocês. Um grande beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa aula de hoje. Um beijo!